Olá, voltamos. O Instagram nos derrubou aí alguma coisa. Vamos chamar a nossa colega Érica e voltamos de novo. Estamos falando da doutora Gudrun. Começar a trabalhar novamente. A doutora Gudrun é uma querida lá da Sagres e ela é vamos dizer, a grande musa inspiradora do trabalho biográfico. Caímos, o Instagram nos derrubou, mas estamos de volta. Na hora que a gente foi falar do nosso curso, o Instagram derrubou a gente. Mas está salvo lá a primeira parte. Então, seguimos aqui. E eu estava falando da querida doutora Gudrun, que ela foi chamada aqui, né, na nossa conversa. E a doutora Gudrun é muito uma inspiração, talvez um exemplo de Madalena para os dias atuais. E ela tem um livro maravilhoso que é Tomar a Vida nas Próprias Mãos, e que isso tem muito a ver com o que a Érica acabou de nos contar um pouco aí do como é o aconselhamento biográfico. E é bem isso que ela propunha, o aconselhamento biográfico propõe, que é realmente segurar essa Stefanelli, essa Érica, esse ser que está aí na tua frente no trabalho terapêutico, para que a gente possa viver com muito mais consciência, com muito mais vontade de atuar, com muito mais força etérica, para que a gente possa nos relacionar, sermos mulheres que fazem a diferença, e essa diferença não precisa ser enorme, mas ela é aonde tu encontra o outro. E muito interessante a doutora Gudrun vir aqui conosco hoje. Então, vamos voltar no nosso curso, né? Vamos. O Instagram não vai derrubar agora. Vamos contar. Então, a gente se juntou para fazer esse curso. São 4 encontros no mês de novembro, 4 quartas-feiras, onde a gente tem um caminho lindo, que eu anotei aqui. Então, é um caminho que eu vou falar aqui, Stefanelli, daí você pincela um pouco sobre essas aulas, né? Então, de uma maneira a unir esse caminho interior de desvendar, de autoconhecimento que o biográfico traz, mais esse olhar terapêutico a partir das aquarelas ou achuras, o que a Stefanelli for trazer para nós, para a gente vivenciar, a gente quer fazer um caminho de olhar, começar, né, desse princípio feminino, esse princípio criador feminino, e caminhar com ele, né, para a grande mãe, para a mulher, né, a Madalena representando isso, a chegar nesse silêncio, que significa esse silêncio da gruta, passando pelos arquétipos de Marta, que é como nós vivemos hoje, olhar para Santa Sara, olhar para todo esse caminho e esse legado de Madalena, até chegar nessa gruta. E o que isso significa para nós, nesses 4 encontros, né? Então, foi muito interessante que para a gente definir o curso, a gente definiu pela atividade artística. Acho que pela primeira vez a gente conseguiu fazer um curso que partiu da atividade artística e não do discurso teórico e falar. E da pergunta biográfica. Exatamente. Olha que coisa linda. A gente tem novas propostas, porque a partir da hora que a gente está pintando e está respondendo algo que se refere ao seu cerne, ele é um curso terapêutico. Teoria já temos muito, né? Então, hoje, a gente sente que as pessoas nos pedem isso, algo que converse dentro do teu interior, né? Mais conteúdo,
não é necessário, até porque tudo que a gente sabe da Maria Madalena foi contado através dos evangelhos, entre os canônicos e os apócrifos, e as lendas do sul da França. Então, isso forma uma ideia, né? A gente tem uma ideia real do que é essa Madalena, mas através do que os artistas, ao longo da história, foram trazendo através da escultura, da pintura e da têmpera. As aquarelas não sobreviveram até hoje, mas a gente tem muitas possibilidades de ver o caminho que a Madalena foi seguindo, né? Hoje a gente tem imagens da Madalena em êxtase, da Madalena na cena do Nome Tangere, que é a cena do jardim, onde ela reconhece o Cristo ressurreto. A gente tem as cenas pintadas quando por ocasião que ela vai visitar o templo, que o templo está vazio. Ela tem as cenas que ela antes disso ainda, antes de reconhecer o Cristo, ela reconhece o Lázaro, seu primo, né? Então, irmão, pode ser irmão de sangue ou pode ser uma pessoa que ela tratasse como irmão da sua região. E também as cenas de ascensão. E culmina com esse filme francês, que a Madalena é uma idosa. Então, é muito relevante essa idosa, como ela se recolhe na floresta, na caverna, né? E aí a gente tem um dia desse que nós vamos trabalhar o silêncio. Como é essa caverna interna? Como que eu me recolho para ouvir a minha voz? O que meu coração pede? Se eu me recolho, né? Será que eu me recolho? Dá possibilidades para... Eu acho que vai ser muito terapêutico, porque talvez algumas pessoas se recolham muito e precisam inclusive entender como sair dali, da caverna. E outras pessoas não se recolhem e precisam se recolher. Eu sou da turminha que se recolhe pouco. Então, assim, esse entender isso, inclusive, né, a partir da nossa personalidade, e isso aparecer nesse processo terapêutico que a Madalena traz, né, Sim. E aí nós vamos fazer um processo, por exemplo, no terceiro dia do curso, nós vamos contar um pouco as diferenças que existiam. Os artistas também pintaram. Essa Madalena jovenzinha, que vivia em Jerusalém, que fez todo o processo junto com a Maria, e a Madalena que vai ter essa vida na Provence. Como a gente já explicamos no começo, essas duas dualidades que elas estão muito presentes nos artistas muito antigos, né? Artistas que ainda viviam na alma da razão e da índole. Rudolf Steiner traz muito claro quais são os artistas que fizeram a ponte entre a alma da razão e a alma que a gente vive hoje. Então, como que é esse pensar, esse sentir, através do olhar do artista que viveu nos anos 1200, 1100. A gente tem obras mais antigas ainda da Madalena. Então, essas a gente vai buscar com carinho, né? Porque essas são realmente obras onde o artista recebe uma inspiração muito maior do mundo espiritual para poder colocar ali a sua Madalena. As Madalenas... a gente tem Madalenas hoje de muitos artistas contemporâneos e elas daí já começam a trazer questões da nossa época, políticas, né, da geografia, da questão daquele povo, né, de outras... como a arte contemporânea hoje, ela contempla muito mais o individual do ser. E essas obras antigas, elas trazem mais como se fosse um véu de penetração no mundo espiritual. Então, são obras que a gente para e olha com olhares de inspiração e imaginação,
como quando a gente faz a viagem, a gente esbarra lá no capitel, onde tem uma imagem do Lázaro. E esse capitel é do século IV. 1, 2, 3, 4. É impressionante. Então, como que é que alguém já pintou o Lázaro, já entalhou o Lázaro no século IV? Né? Então, é muito interessante fazer esse percorrido na história da arte, porque ela vai te dando uns alimentos e umas reflexões para que a gente possa suscitar foi esse processo que a humanidade fez. Exatamente, exatamente. Que legal. Tudo isso vai estar no curso, né? Então, você falou que ele tem esse cunho terapêutico, mas tudo isso vai ser explanado ali em conteúdo, né? Mas para balizar, né? Com essa proposta de dar um embasamento para um caminho interior. Tanto que a viagem, que a gente também vai lançar, essa viagem também, esse curso, ele dá esse estofo, né? Esse colchão, esse embasamento para que a gente entenda que processo é esse que a gente vive quando a gente faz o caminho dela lá no sul da França, né? Quando a gente entende que caminho foi esse para chegar nessa gruta por onde ela passou e o que ela viveu, né? A partir disso. Então, também é uma coisa muito especial que a gente também está para lançar, né, Stefanelli? Temos muitas missões para 2025. Muitas aquarelas, muitas pinturas. Nesse curso a gente também vai fazer escultura, modelar uns cabelos cacheados da Maria Madalena e todo esse envoltório orgânico que a argila proporciona. E vamos trabalhar também um pouco em Ashura, o claro escuro, porque a gente só consegue pintar aquarela a hora que a gente enxerga a luz e sombra. A gente faz o plein air aí fora. Então, quando a gente olha, se eu não consigo ter essa possibilidade de chegar onde a luz está e onde está a escuridão, a minha aquarela sempre vai ficar com cara, como eu costumo chamar, de naif, porque ela não deu o passo da aquarela infantil, né? Para estar uma aquarela na terceira dimensão, que é como estamos. Agora, é legal você falar, Stefanelli, que a pessoa precisa saber fazer aquarela para fazer esse curso. Então. Eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas vão ter. Não precisa? Não precisa, porque é o que a gente mais gosta de gente que não sabe pintar. Porque essas pessoas, eu costumo dizer, elas são virgens, né? Às vezes chega alguém aqui no ateliê com 2 pincéis na mão, pega um, pega outro, e ixi, complicou a minha vida. Esse já vem de uns vícios, né? E aí, como que eu faço o sujeito largar um pincel largo para um pincel fino, né? Porque ele quer trabalhar os dois ao mesmo tempo. Ou um segura. Eu falei, aí tu não estás presente na condução daquele pincel com a tua mão principal, né? Ou direita ou esquerda. Mas isso é só um exemplo de como a gente faz um trabalho passo a passo na atividade artística, vai compartilhando e com insights de como que nós podemos transformar a aquarela mesmo depois nos passos que a gente pode dar durante a semana, né? A gente tem uma semana para trabalhar o tema que atuou naquela quarta-feira, tanto nas perguntas, né? Esse ano nós vamos trocar as perguntas biográficas com também compartilhar os seus insights com a pergunta e com a aquarela, porque elas vão ser conectadas. Assim é o nosso desejo. Exatamente. Assim é o nosso desejo. Muito bom, muito bom. E eu acho, Stefanelli, para a gente encerrar, que a gente podia falar que também olhar para a Madalena nos tempos de hoje é a gente fazer essa transição da Marta para a Madalena. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu acho que, não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente têm familiaridade com isso, mas a gente hoje, como se a gente vive Marta. A gente precisa fazer essa passagem, né? Você quer contar um pouquinho disso para nós, para a gente
Para todas as mulheres entenderem que a gente tá todo mundo igual. E a gente precisa chegar nesse contemplar, né? Nessa capacidade de Há uns tempos atrás, eu me transformei de Madonas terapêuticas. Quem me conhece sabe que eu trabalhei muito com as Madonas em depressão do pós-parto, depois síndrome do pânico. Esse foi meu trabalho, basicamente, na terapia artística. E aos poucos, as minhas pacientes jovens, por volta dos 40 anos, a Madonna já não as tocava. Até que eu fui tendo uns insights com a Madalena, que elas que conseguiam tocar uma pontinha da alma dessas mulheres hoje, do nosso tempo. E pensando que eu sou uma mulher antiga, né? Mas o que eu percebi muito lindamente... Que então, isso que olha... aconteceu com você quando você falou que sou uma mulher antiga? Que então, mulher antiga. Meu Deus! Mas, muito engraçado. Hein? Mas o que achei muito interessante é que eu passei a trabalhar muito a Madalena com os pacientes. E hoje eu, assim, me relacionei com ela. A um determinado momento eu percebi que tem muita gente que não chegou na Madalena ainda. Elas ainda estão no arquétipo de Marta. Se a gente lembra essa cena entre Marta e Maria, que elas estão na casa e elas estão servindo a refeição, a Marta se queixa, né, para o Cristo e diz assim, ela não vai me ajudar? Ou algo parecido. Né? Você não vai Exatamente. fazer nada? Tipo, eu estou aqui trabalhando. Não é assim que a gente pensa? Eu estou aqui Exatamente. trabalhando. Então, eu percebo assim que tem muitas pessoas fazendo, e não é o fazer do metabólico motor com consciência de fazer uma ação no mundo presente, né? Então, esse é o arquétipo que a gente vai ainda ter que trabalhar muito no futuro, esse arquétipo de Marta. E Marta, ela chegou também no sul da França, conta as lendas, e ela vai na cidade que ela escolheu para fazer isso, e ela luta com o dragão. E aí vamos descobrir no curso que dragão, na viagem, que dragão é esse que a gente precisa enfrentar diariamente, até que a gente possa domá-lo. Então, é um processo, contei ludicamente aqui para a gente entender como que é que nós somos muitas mulheres. E aí... E muito tarefeiras, né? Nosso valor é muito interessante para a gente encerrar, a gente pensar assim, onde é que para nós está o nosso valor, né? E nesse arquétipo de Marta, esse valor está no ser tarefeira, no fazer tudo por todo mundo, né? Então, se eu deixo de fazer tudo para todo mundo, se eu deixo de ser útil, onde que está o meu valor? Então, daí que a gente vai em busca dessa essência, aí que a gente vai em busca... Sim. Disso que sou eu mesma. E o que é bacana é a gente perceber, porque terapeuticamente nós sabemos que a gente que mais precisa aprender hoje em dia é isso não me pertence, né? Essa dor é do outro, essa missão é dele, o destino é dele e eu tenho o meu. Então, quando eu me embaralho, eu viro essa Marta. E, né? E agora, mas para fechar, eu gostaria de deixar uma reflexão que vem das nossas perguntas biográficas. Você percebe as graças que recebe diariamente? Consegue prestar atenção aos pequenos milagres que acontecem em sua vida? Essa é uma reflexão que o Leloup traz e que o Steiner também traz, né? Que ele fala que se nós estivermos despertos, não passará um dia em que a gente não perceba um milagre em nossas vidas. E a gente pode entender esse milagre de muitas formas, né? A gente pode entender como algo muito mais sutil, né? Algo que é um insight,
algo que me veio uma inspiração, algo que eu transformo, e para isso precisa estar com essa paz, esse silêncio que a Madalena foi buscar. Convida, exatamente. Ah, que lindo. Muito bom. Ainda podemos responder algumas perguntas, mas tentamos dar um briefing de tudo. E se alguém ainda tem algum comentário, por favor, se manifeste. E também gostaríamos de deixar um abraço a todos e até a próxima live aqui da Aurora. Um abraço, estamos com todos os nossos cursos e as nossas novidades lá no nosso site, Terapia Artística Aurora. Um abraço a todas e um beijo. Tchau!